Graça e paz, irmãos e irmãs. Por favor, pegue a sua Bíblia no livro de Esdras. O Esdras, capítulo 3. A partir do versículo 1. Eu vou fazer uma leitura um pouco mais longa hoje. Queria ler esse capítulo com vocês. Pedi para a Natália projetar ali também. Eu vou fazer a leitura na NVI. A palavra de Deus fala sobre a reconstrução do altar. Diz assim: quando chegou o mês 7º e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Jesua, filho de Josadade, e seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Saaltiel, seus companheiros começaram a construir o altar do Deus de Israel, para nele sacrificar holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram o altar sobre a base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como os sacrifícios da tarde. Depois, de acordo com o que está escrito, celebraram as festas das cabanas, com os números determinados de holocaustos prescritos para cada dia. A seguir, apresentaram os holocaustos regulares, os sacrifícios das luas novas, os sacrifícios requeridos de todas as festas sagradas determinadas pelo Senhor, bem como os que foram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor. A partir do primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Então, eles deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, e deram comida, bebida e azeite ao povo de Sidom e Tiro, para que pelo mar trouxesse do Líbano para Jope toras de cedro. Isso tinha sido autorizado por Ciro, rei da Pérsia. No segundo mês do segundo ano, depois que chegaram ao templo de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Saaltiel, Jesua, filho de Josadade, e o restante dos seus irmãos, e os sacerdotes, os levitas, e todos que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram o trabalho designando levitas de 20 anos para cima, para supervisionarem a construção do templo do Senhor. Jesua, seus irmãos, seus filhos e seus irmãos, e Cadmiel e seus filhos, e também Odavias, e os filhos de Anadade, e seus filhos e seus irmãos, todos eles levitas, uniram-se para supervisionar os trabalhos do templo de Deus. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com as suas vestes e trombetas, os levitas, filhos de Asaf, com os símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom e o seu amor a Israel dura para sempre. Vocês podem repetir essa frase comigo? Ele é bom e o seu amor a Israel dura para sempre. O texto continua dizendo: e todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois havia sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas, dos chefes da família mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria.
não era possível distinguir entre os sons dos gritos de alegria e o som de choro, pois o povo fazia enorme barulho e o som era ouvido a grande distância. Podem se assentar. Palavra, nós lemos aqui um capítulo inteiro. Esse capítulo tem sido o meu preferido ultimamente. Tenho estudado o livro de Esdras. Deus tem me ensinado algumas coisas importantes aqui nessa palavra. A gente leu esse capítulo, e uma pergunta que a gente deve fazer quando lê um capítulo da Bíblia é o seguinte: qual que é o contexto dessa história? O que está acontecendo aqui? Só para relembrá-los, havia se passado os 70 anos do cativeiro babilônico, e conforme a profecia de Jeremias, o povo agora, com a bênção de Deus, podia retornar para Jerusalém e recomeçar a vida deles. Isso foi possível através de um edito do rei da Pérsia, um novo imperador chamado Ciro. Você vai ver isso no capítulo 1, nos primeiros versículos do livro de Esdras, conta essa história. Então é o retorno da Babilônia. Só para a gente não ficar ainda sem entender a história, a gente sabe que o povo judeu, o povo de Israel, era um povo livre, mas os profetas alertaram que eles estavam se afastando de Deus e que se eles não voltassem para o Senhor, eles acabariam voltando como no passado eles viveram no Egito, eles iam voltar e iriam para a Babilônia, né, como resultado dos seus pecados. E isso aconteceu conforme os profetas dizem, mas a profecia também dava uma esperança, dizendo que eles iam ficar lá 70 anos. E no cabo de 70 anos, né, terminado esse período, Deus traria esse povo de volta para Jerusalém. É isso que está acontecendo aqui. Capítulo 1 diz que esse novo imperador foi movido por Deus a escrever um decreto liberando o povo, dizendo: podem voltar para Jerusalém, podem reconstruir a cidade, podem reconstruir o templo de vocês, reconstruir a vida de vocês lá em Jerusalém. Juntamente com esse edito, Deus levanta também um príncipe chamado Zorobabel. E esse homem, empolgado com essa notícia, vendo o cumprimento das profecias, chega para o povo e diz: povo, é hora de restauração. Deus está permitindo que a gente volte para Jerusalém. E então eu digo a vocês: vamos para Jerusalém. Quem quer ir comigo? Vamos para Jerusalém. Sabe o que aconteceu? Nenhuma resposta. Havia uma situação diferente agora, depois de 70 anos. Os judeus, que são bons negociantes, se estabeleceram na Babilônia, estavam bem lá, tinham suas empresas, tinham suas famílias, estava tudo certo. E recomeçar, voltar. Foi um desafio para Zorobabel, mas ele teve uma função de lembrar o povo a identidade dele e dizer: olha, a gente não é da Babilônia. Aqui não é nosso lugar. Vamos voltar para Jerusalém. E aí, então, ele conseguiu organizar uma primeira leva, um primeiro grupo de judeus que voltaram da Babilônia. Eu estou falando do capítulo 1, capítulo 2 de Esdras, conta essa história. Então, ele organizou. Capítulo 2 fala que eles chegaram a um número um pouco mais de 42 mil pessoas, que é muito pouco, se comparado aos milhões que estavam na Babilônia, né? 42, mas era um grupo grande, né, que veio com ele da Babilônia. Esse primeiro grupo tinha a missão de reconstruir, eles tinham como principal objetivo reconstruir o templo. Né? Reconstruir o templo significava voltar a adorar a Deus, voltar a fazer os sacrifícios, significava reconstruir a identidade religiosa, a identidade espiritual daquele povo. Me chama a atenção para esse fato. O povo de Israel, nesse momento,
estava tendo uma segunda chance. Eles estavam tendo a oportunidade de um novo começo. Era tempo de restauração para Israel, nesse momento aqui. Isso é importantíssimo para a gente refletir, porque quando você lê a Bíblia, você vê o povo de Deus o tempo inteiro, ou várias vezes, numa situação semelhante a essa. Uma segunda chance, um recomeço, um tempo de restauração. Porque o nosso Deus é um Deus misericordioso, que sempre dá uma segunda chance para a gente. Que sempre dá uma oportunidade, nos permite viver um tempo de restauração e de recomeços. Um período em que a gente pode começar novamente. Ajustar aquilo que está errado. E o grande motivo para que isso aconteça, a grande razão para que isso aconteça, porque é que o povo de Deus precisa, hora ou outra, viver essa restauração, viver um avivamento, é porque nós somos humanos. O povo de Deus é composto por homens e mulheres falhos, que falham, que desanimam, que começam empolgados e depois começam a desanimar. E Deus, na sua misericórdia, sempre nos dá a oportunidade de um avivamento, da restauração. Eu penso que essa palavra, ela, embora tenha sido escrita há milhares de anos atrás, ela continua atual, ela é uma palavra para nós hoje. Nós também podemos viver um tempo de restauração como igreja, um tempo de restauração como família, ou sua vida espiritual pode viver essa restauração de Deus. Então, aqui a gente vê essa história. Zorobabel, que era o príncipe, ele era acompanhado de um sacerdote, o Jesua, ou pode ser traduzido também como Josué. Em algumas traduções aparece a palavra Josué, que por sua vez é o nome hebraico de Jesus, Yeshua, né? É o mesmo nome, Jesua, Josué, e Jesus, é a mesma palavra, só que é hebraico e grego. Então esse sacerdote, né, juntamente com o príncipe, vieram liderando esse povo, e o objetivo principal era a reconstrução do templo. E já era uma missão desafiadora para eles. Imagine isso, fazer uma viagem, a viagem da Babilônia até Jerusalém, era uma viagem, eu não lembro aqui os quilômetros, né? Mas era uma viagem que demorava 4 meses de caminhada. 4 meses caminhando. Eles vêm liderando, é quase um novo êxodo. É um novo êxodo. Eles vêm caminhando até chegar em Jerusalém. Capítulo 3, eles chegaram em Jerusalém. E eles começam, então, uma reconstrução. Eles devem agora começar a restauração da casa de Deus. O que fazer diante de um projeto de reconstrução? Por onde começar? Que passos podemos dar se a gente está vivendo um tempo assim de reconstrução? Eu queria chamar a sua atenção para algumas etapas desse capítulo 3. Foram passos que eles deram nesse início de renovo, de reconstrução, que é importantíssimo para a nossa vida espiritual e nos ensina bastante. Começar dizendo o seguinte: é preciso priorizar o altar. Essa mensagem que eu tenho de cara aqui, quando leio esse texto. Queria que você olhasse os versículos 1 e 2 novamente. Você vai perceber que tão logo eles chegaram na Judéia, que eles se estabeleceram nas cidades, eles não se preocuparam em construir casas para eles. Eles foram para Jerusalém, isso era o 7º mês daquele ano. Eles se reuniram em Jerusalém, já determinados a começar o templo, ou seja, a prioridade deles não foi construir casas, mas construir uma casa para o Senhor. A primeira providência que eles tomaram, antes de começar a obra, foi edificar o altar do sacrifício. Esse altar do sacrifício é aquele altar que lá no tabernáculo, no templo, ficava no átrio, onde eram os sacrifícios do começo, eram os sacrifícios da limpeza, né, da purificação. Então, eles estabeleceram o altar, onde permitia que eles começassem a adorar a Deus. Para eles estão entendendo com essa atitude que mais importante do que construir o templo era restabelecer a adoração
representada por meio daquele altar. O que representava a reconstrução daquele altar? Representava a questão da santificação do povo, porque eles ofereceriam ali os sacrifícios que trariam o perdão dos pecados. Mas também aquele altar representava a busca pela presença de Deus através da adoração e das orações que eles estavam fazendo ali. Isso me lembra a palavra de Jesus que diz: buscar em primeiro lugar, como que é? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu quero que você olhe o versículo 3, você lê o versículo 3 e percebe a razão por que eles priorizaram o altar. Um dos motivos por que eles priorizaram o altar era o medo, eles estavam com muito medo. Nessa tradução, a NVI dá a impressão que eles construíram o altar apesar do medo. Apesar do medo, eles construíram um altar, mas em algumas traduções dá uma ideia mais clara do que é isso. É porque eles estavam com medo e por isso eles construíram o altar ao Senhor. E por que tem essa questão? Aquele lugar que estava tão afastado e estava desolado, vazio, foi tomado por muitas gangues, muitas pessoas dominaram aquele lugar. E agora eles estão indo para lá, eles estão correndo risco de vida, começar a construir um templo, um empreendimento ali no meio eles estavam correndo risco de vida. E eles poderiam, então, dessa forma, como primeira providência, organizar um exército. Eles poderiam construir uma fortaleza, mas ao contrário de fazer isso, eles decidiram edificar um altar e buscar o Senhor. Fazer orações, clamar ao Senhor. Eles precisavam pedir a proteção de Deus. Eles entendiam que precisavam da bênção de Deus para aquele empreendimento. E aí, foi o que eles fizeram. Reconstruíram um altar, começaram uma campanha de oração, começaram a clamar a Deus, começaram a adorar a Deus, e aí a gente aprende uma lição importante. Quando você estiver com medo, primeira providência, adore a Deus, glorifica o nome de Deus. Essa é a nossa função, o nosso dever como igreja. Nós existimos para adorar, para glorificar o Senhor. Busque a glória de Deus, busque a presença de Deus. A Bíblia diz que essa reconstrução, esse período em que eles reconstruíram o altar, foi exatamente no 7º mês. No hebraico, lá naquele mês, na tradição judaica, chama Tishri, o mês 7º. Esse mês 7º era uma ocasião muito propícia para isso. O mês 7º é o mês mais importante, um dos mais importantes da religião judaica, o mês mais sagrado que tem. Para você ter uma ideia, o mês que tem muitas festas. No primeiro dia desse mês, acontece, por exemplo, a festa das trombetas, conforme está lá em Números 29. Era a festa das trombetas. Festa das trombetas. No 10º dia, era a festa da expiação. Você segue, depois do 15º dia, por 7 dias, se celebravam as festas das cabanas. Eles moravam em barracas, no deserto, por um tempo, para relembrar a simplicidade, para lembrar do êxodo, para lembrar a origem deles, e era um período de santificação e consagração. Então, eles tinham essas festas. Quando eles restabeleceram lá esse altar, eles puderam celebrar todas essas festas, e celebraram cada uma delas. Durante aquele mês, eles não fizeram nada. Eles não pegaram, não puseram a mão em um tijolo, em uma ferramenta. Não, nada. Eles só oraram, eles só adoraram, eles só louvaram a Deus durante aquele tempo, durante aquele período. Fizeram todas aquelas festas. O texto nos diz também que eles fizeram as celebrações, por exemplo, faziam o sacrifício da manhã e da tarde, certo? Faziam as celebrações da lua nova. A lua nova é o que marca o início e o fim do mês. Então, eles começaram o mês e terminaram o mês orando. Começavam o dia e terminavam o dia orando. Que maravilha isso. E aí, Esdra faz questão, Esdra é quem está relatando a história, no versículo 6, dizer que eles fizeram tudo aquilo sem começar a construir, sem que o alicerce do templo começasse a ser construído. Essa palavra nos mostra a importância da adoração,
Essa palavra mostra para a gente o quanto é importante a gente buscar o Senhor. Antes de qualquer projeto, qualquer ideia, que a gente precisa de restauração, a gente não pode colocar a mão na massa por enquanto. Vamos orar a Deus, vamos pedir a direção de Deus, vamos nos consagrar ao Senhor, buscar a presença dEle, para que a gente tenha a bênção em tudo que fizermos. Aqueles israelitas aqui dessa história, aqueles que voltaram do exílio, estavam vivenciando um recomeço, estavam diante de um projeto de reconstrução, era um tempo de restauração, de reconstrução espiritual. E aí nós também podemos viver um processo desse na nossa vida. Como eu disse, nós podemos aplicar essa palavra à nossa igreja, hora ou outra, nós precisamos passar por um tempo de restauração. Uma igreja que precisa ser revitalizada, que precisa ser restaurada. Uma família que precisa de restauração. E se a gente quer viver esse tempo de restauração na nossa vida, é fundamental estabelecermos as prioridades. E as prioridades corretas. E essa palavra nos ensina que, sobretudo, é importante a gente priorizar o altar. Santidade, nos acertar com Deus em santidade, buscar a bênção dEle em oração e adorar. Período de consagração, de nos colocar diante do Senhor em tudo. É umas frases que eu gosto muito sobre oração, como de Tommy Tenen, ele diz o seguinte, que às vezes a melhor coisa que podemos fazer é abandonar nossos planos, esmigalhar nossos discursos, afastar os bancos de nossas igrejas e cair de joelho. E é verdade. Outro autor diz assim que quando nós trabalhamos, mas quando oramos, Deus trabalha. Essa é uma lição que a gente precisa aprender. Se está difícil, ore, né? Aquele cântico da Cassiane que diz que Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Eu nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Diz assim, está triste, louve, está difícil, louve. Adore a Deus. E essa lição que eles aprendem aqui, eles estavam correndo perigo, eles tinham um grande projeto pela frente, tinha muita coisa para fazer, mas eles não fizeram nada antes de buscar a presença de Deus, buscar a glória de Deus sobre aquele empreendimento e pedir a direção do Senhor. E depois eles vão para o segundo passo, que é lançar os alicerces. E aí nós precisamos também aprender com isso. É preciso lançar os alicerces. A segunda lição que a gente aprende aqui. A partir do versículo 7, na verdade, só a partir do versículo 7, e nós vemos o início das obras. Eles queriam lá reconstruir o templo, e passou todo um tempo ali para que eles pudessem reconstruir. O texto destaca que, na verdade, essa obra só começou no ano seguinte. Começou no segundo mês do ano seguinte. Aí é só você fazer a conta. Foram 7 meses. Não foi só um mês em que eles oraram. Não foi só o 7º mês. Eles passaram 7 meses aqui orando, buscando a presença de Deus, desde que eles restauraram o altar. E aí a Bíblia diz que os judeus comandados por Zorobabel e Josué, eles não foram precipitados naquele magnífico projeto. Eles não queriam cometer erros. Eles queriam fazer tudo do jeito certo, na hora certa. E algumas coisas me chamam a atenção nessa palavra aqui. Eu quero compartilhar com vocês, por exemplo, o planejamento da obra. Depois daquele primeiro mês de consagração, de jejum, de oração, eles continuaram orando, mas a partir daí eles começaram a pensar no trabalho e planejar o trabalho. Nesse intervalo de meses, eles começaram a juntar os materiais adequados, eles começaram a contratar mão de obra qualificada, que tinha algumas coisas que nem os judeus conseguiam fazer. Contrataram mão de obra qualificada e começaram a planejar o passo a passo daquela grandiosa obra. E é curioso que propositalmente, o texto não diz isso, mas você vai estudar, você descobre que propositalmente eles imitavam os passos de Salomão. Quando Salomão construiu o templo, Salomão tinha alguns passos, e eles foram copiando os passos de Salomão para fazer exatamente igual. Por exemplo, na seleção de materiais, a origem, a fonte de onde vinham os materiais, que era lá de Sidom, que era eles que traziam, foi a mesma estratégia que eles escolheram. A escolha de materiais, a seleção de mão de obra, tudo foi feito muito parecido com
Salomão, inclusive, o início das obras. Se você ler lá em Reis 5 e 2 Crônicas 2, você vai ver que Salomão começou a construção do templo exatamente no 2º mês do ano. E eles começaram exatamente no mesmo mês. O que eles estão fazendo aqui? Eles estão olhando para a Bíblia e dizendo, nós não vamos fazer nada que seja contrário à vontade de Deus. A Bíblia era um manual de instrução para eles. O projeto daquela obra, né, quem é artista, arquiteto, engenheiro sabe, tem lá o projeto. O projeto deles era a Bíblia. Olhavam na Bíblia e iam fazendo. Impressionante isso. Outra coisa sobre essa parte, a gente vê a execução do trabalho, porque era um trabalho muito santo, uma tarefa muito importante. Tudo era feito sob a supervisão de sacerdotes e levitas, debaixo da orientação da palavra. Os levitas eram que conheciam a Bíblia, conheciam a lei de Moisés. Então, o que eles faziam? Eles iam olhando na Bíblia e conferindo e fazendo exatamente igual. Tudo era feito com muito critério e tudo era feito debaixo de oração, de unidade e consagração. Os versículos 8 e 9 nos informam exatamente essa ideia. E a gente vê também aqui a inauguração do templo. Olha que coisa maravilhosa quando aconteceu isso. Quando assentou-se a inauguração do templo, ainda não, me desculpe. A oração do alicerce, a inauguração do alicerce. Quando eles colocaram a última pedra no alicerce, ele diz, para tudo que nós estamos fazendo, a gente precisa fazer um culto aqui. Vamos fazer uma festa. Chamaram o coral, voz de Sião naquela época, vem cá, era tudo de levita e sacerdote. Chamaram, vamos fazer um culto ao Senhor. E o povo começou a cantar, e os sacerdotes a louvar o Senhor, e eles estavam ali entoando, irmãos, o Salmo 136. O versículo 10 diz que os sacerdotes colocaram roupas de gala diante de um alicerce, pegaram suas trombetas, os filhos de Asaf, os levitas, pegaram os seus símbolos, que eram tambores barulhentos. Sim, tambores, trombetas, e foram adorar a Deus por causa dos alicerces. E ali eles começaram a louvar ao Senhor. Eles cantavam o Salmo 136, que diz, Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Eles cantavam responsivamente. O que é isso, né? Então, o sacerdote cantava e eles respondiam, né? Ele é bom, e eles respondiam, porque o seu amor dura para sempre. Ele é bom, porque seu amor dura para sempre. E ali eles cantavam, entoavam adoração ao Senhor. O que essa palavra nos ensina? Nos ensina assim, o quanto é importante a gente trabalhar com alegria para Deus. Eles iam cantando e adorando, louvando ao Senhor. Mas outra coisa que me chama a atenção é que, olha, para quem quer construir uma grande casa, o alicerce ainda é pequeno, né? Para tudo que eles queriam construir. O alicerce era muito pouco. Quando você construiu sua casa, você fez um culto quando lançou o alicerce. Não sei se é o costume fazer isso, né? Mas eles fizeram. Fizeram um grande culto de adoração ao Senhor. Eu aprendo aqui como é importante a gente celebrar cada conquista, por mais pequena que a gente tenha, ser grato a Deus por aquilo que Deus nos deu aquele dia. Como é ruim, o profeta Amós acusa parte dessa geração, ou das pessoas que estavam nessa ocasião, por não considerar e não se alegrar das pequenas coisas. Era uma pequena coisa, era uma pequena etapa, era apenas o primeiro passo, mas eles estavam adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor. Isso é maravilhoso, é poderoso. Eles começaram em tempo de consagração, e eles estavam avivados aqui, hein? Avivado que qualquer motivo era motivo para um culto, né? Vamos fazer um culto, vamos agradecer, vamos adorar. E eles adoram a Deus naquele dia de uma forma extraordinária, irmãos. Maravilhoso. Talvez você não entenda a importância do alicerce aqui, mas para aquele contexto, para aquela palavra, isso era importantíssimo. É preciso, igualmente,
que nós, como povo de Deus, hoje, a gente dê atenção, a gente preste atenção nos alicerces também. O que eu quero dizer com isso? Os alicerces são os fundamentos sobre os quais nós desejamos edificar qualquer coisa que edificamos. Como que os judeus edificaram aquele alicerce? Eu já expliquei para vocês. A base deles era a palavra. Na verdade, o verdadeiro alicerce deles não era aqueles alicerces feitos de tijolos. Era a palavra. Na tradição judaica, aquele alicerce do templo, que a Bíblia chama de a rocha, né? Rocha, representa o próprio Deus, ou a palavra de Deus, sobre o qual nós construímos a nossa vida, nós edificamos a nossa história. O alicerce deles, claro, estava ali edificado, mas aquele alicerce representava a palavra de Deus, e eles construíram aquele alicerce com base na palavra. A gente precisa aprender isso, irmãos. Tudo que a gente vai fazer na nossa vida, construir na nossa vida, precisa ser com base na palavra, em Jesus. Jesus ensinou isso para nós. Lá no final do Sermão do Monte, ele diz que o homem sábio é aquele que edifica sobre a rocha. E ele explica que a rocha é a sua palavra, que representa ele mesmo, Jesus. E é fantástico a gente ler, por exemplo, você pegar a sua Bíblia, aí em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, olha aí a sua Bíblia, capítulo 3, versículo 11. Diz qual que é o nosso alicerce, qual é o fundamento da nossa vida. Diz assim: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que está posto. Quem é? Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo, a sua palavra. Esse é o nosso alicerce. Se você tem um projeto, um empreendimento, que Jesus seja o alicerce desse empreendimento. Que Ele seja o fundamento da sua vida. Você deseja reconstruir sua família, reconstruir a sua vida profissional, reconstruir a sua casa. Jesus precisa ser o alicerce. Jesus ser o alicerce tem a ver com santidade. Tem a ver com um ajuste. Eu fico pensando aqui, assim, os levitas e sacerdotes olhando para a Bíblia e olhando os trabalhadores construindo lá aquele alicerce. De repente tinha alguma pedra fora. E ele diz, não é esse o ângulo que a Bíblia pede que tenha. Então, acerte esse ângulo. Está meio torto. A metragem, aí os arquitetos são sempre muito criativos. Né? Ele diz, não, vamos criar aqui uma porta aqui, nesse canto, porque fica melhor. E os levitas dizem, não é assim que Deus quer. Vamos fazer exatamente como a Bíblia diz. Não, vamos criar mais uma parede. E eles, nós não vamos fazer assim. Porque a base de tudo não é a sua ideia, não, é a Bíblia. A planta é a Bíblia. Então, dizer isso para você que está reconstruindo, que está verificando, vivendo um tempo de restauração na sua vida, olha para a Bíblia e pergunte como está a sua sexualidade. É igual a Bíblia pede, é igual Jesus está pedindo. Se Jesus é teu alicerce, você vai ajustar isso no nome de Jesus, para a glória dEle, no poder dEle. Como que está as suas finanças, sua vida financeira? Está desajustada, está vivendo os propósitos de Deus. Senão você vai ajustar, conforme a Bíblia diz. Como que está você guardando os mandamentos? Como está a sua vida de oração? Aí você olha para a Bíblia e diz, tá alguma coisa torta, você pode até querer inventar, mas a planta está aqui, você não pode fugir daqui. Essa é a base. Jesus Cristo é a razão de nós sermos. Ele é a rocha sobre o qual nós edificamos a nossa vida. Se a nossa vida está nele, não há como a gente perder, como a gente se afastar da glória dele, e aí a nossa vitória está garantida. A parte final dessa palavra traz para a gente um outro desafio, né, que é também um passo que nós devemos dar como igreja, como povo de Deus, como família, em qualquer projeto de reconstrução. É o desafio de manter a unidade. Esse é o desafio, é preciso manter a unidade se nós queremos continuar caminhando junto e vencendo. Não sei se você percebeu, mas esse capítulo tem duas partes, são duas ocasiões diferentes. As duas partes
são marcadas por uma expressão, dizendo, e o povo fazia tudo como se fosse um só homem. Versículo 1 e o versículo 9. Para mostrar a unidade de propósito daquelas pessoas, daquele povo. Eles estavam unidos, eles andavam unidos, e por isso eles conseguiram terminar tão rapidamente aquela obra, aquele trabalho. Olha esse texto, parte final dele, a partir dos versículos 12, 13, o que está dizendo aí para nós? O lançamento dos alicerces do templo estava marcando um novo tempo, uma nova época, e era um acontecimento magnífico. Era um acontecimento que mostrava a fidelidade de Deus. Era a realização de um sonho, De fato, era um tempo de recomeço, era um tempo de restauração. E além disso, aquele alicerce, embora fosse um pequeno passo, né, a primeira etapa só, era, claro, um momento feliz e memorável. Muitos ali estavam vendo um sacerdote vestido de sacerdote pela primeira vez. Era o primeiro culto de muitos ali, que viveram, que nasceram na Babilônia. Eles estavam muito felizes. Porém, é curioso essa parte final, gente, que, apesar de tudo isso, não faltaram aqueles que, tomados por um sentimento assim, de nostalgia, pensando no passado, ao invés de se alegrar por aquilo que Deus estava dando naquele momento, começaram a chorar de tristeza. Não é curioso isso? Os versículos 12 e 13 mostram que há um contraste de sentimentos, duas emoções, que marcam e estavam marcando também duas gerações ali. Diz o texto que Esdras afirma que os sumos sacerdotes, os sacerdotes, os levitas e os líderes mais velhos, anciãos das famílias, aqueles que conheceram o antigo templo lá em Jerusalém, quando lembravam do esplendor, o esplendor pretérito, passado, daquele lugar, começaram a chorar de tristeza. Sabe, começaram a chorar ao ver, mas não era para menos, gente. Aquele alicerce era muito simples. Com base naquilo que Salomão tinha feito, que tinha coisas de ouro e tudo mais. Imagine. Então, é curioso toda essa cena. Então, os mais velhos lembravam como foi maravilhoso no passado e dizia, puxa, isso é simples demais. Começaram a chorar. E os mais jovens, aqueles que nasceram na Babilônia, estavam experimentando aquele negócio de culto pela primeira vez. Esses louvavam numa efusiva alegria, porque eles tinham concluído aquela primeira etapa e era a prova que Deus estava com eles. Eles não morreram. Eles não morreram. Eles estavam vivos. Deus estava com eles até ali. Deus levaria até o final aquele projeto. Eles estavam celebrando. O texto diz que eles gritavam de alegria. Celebravam e alegravam. Seus gritos de entusiasmo. Obrigado. O grito de entusiasmo deles era tão grande que abafava o lamento e as tristezas dos que estavam ali, dos mais velhos, né, os sacerdotes e levitas. A alegria deles abafou aquele choro, aquela situação toda. Fico perguntando assim, por que chorar em ocasião tão alegre? Claro, é possível que eles choraram pela inferioridade assim, do templo, ou a saudade do passado. Mas é possível também que aquela geração estivesse lembrando, aqueles irmãos mais velhos estavam lembrando que toda a destruição de Jerusalém, os alicerces, tudo aquilo poderia ter sido evitado, o templo poderia estar de pé se eles tivessem dado ouvido ao que o profeta tinha falado. Então, tudo isso deve ser considerado aqui nessa história, né? Mas, irmãos, independente dos motivos, e ali cada geração tinha os seus motivos para se alegrar ou chorar, cada uma tinha. Mas apesar dos motivos,
aquela situação estava colocando em risco a unidade. O desânimo, o choro, a tristeza podia contagiar todos. Estavam todo mundo animado. E se aquele sentimento contagiasse, o que seria? Né? Mas aqui o que a gente vê é um conflito de gerações, né? Gente, esse negócio de conflito de geração não é do nosso tempo, não é de agora, não. Lá naquela época já tinha algumas dificuldades, alguma diferença de ideia, de jeito, né? Eram gerações diferentes. Né? Warren Wiersbe diz o seguinte, que é triste quando a união do povo de Deus se rompe em função das diferenças de perspectivas de gerações. Os mais velhos olham para o passado com saudade, tem razão nisso, enquanto os mais jovens olham para o presente só por um instante, às vezes não olham para o futuro, né? Olham para um instante, para si mesmo, e se alegram com alegria. Mas esse autor disse que a melhor coisa é nem olhar para o passado, nem para o presente. É melhor olhar para Jesus, olhar para Deus, olhar para cima e adorar pelo que Ele tem feito, pelo que Ele tem realizado em cada geração, em cada momento. Olha, é importante a gente pensar sobre isso. Os mais velhos precisam ter paciência com os mais jovens. Isso é fato, isso é realidade. A gente precisa, os mais novos precisam aprender a ler história, a amar a história. Porque sem história a gente não chegaria aqui. Mas há um conflito aí, né, que é preciso ser restabelecido. Os mais velhos precisam entender o seguinte, que o passado deve nos guiar. Mas não pode ser uma âncora que nos prende. A gente precisa fazer essa reflexão. A aplicação que eu faço aqui para nós, no nosso tempo, é que a gente precisa continuar caminhando junto. Embora eu tenha uma idade, você tenha outra. Embora você tenha preferências diferentes da minha. Mas a gente pode caminhar junto se a gente se amar, se respeitar, apesar das nossas diferenças. Os mais jovens com os mais velhos. O segredo daquela geração que construiu aquele alicerce e que reconstruiu o templo, o segredo deles era a unidade de propósito, como nós citamos aqui na expressão um só homem, que aparece no versículo 1 e versículo 9. Para glorificar a Deus, para construir o templo, eles se uniram nesse propósito. Vamos glorificar a Deus, vamos fazer o nosso melhor para Deus. E eles se uniram em torno dessa ideia. A igreja que deseja realizar algo para Deus precisa entender isso. Que essa ideia da unidade é algo que a Bíblia nos ensina muito. A igreja pode realizar grandes coisas se os seus membros estiverem unidos e concentrarem forças para um único alvo. Acho que é importante, assim, construir um templo para Deus é um grande alvo. Um templo espiritual em nossa vida, em nosso meio. E glorificar a Deus. Vamos glorificar a Deus. Esse é o nosso alvo. A gente olha para essa história, eles eram muito unidos. Mas, de repente, aquela unidade começa a colocar em risco por causa das diferenças de perspectivas. Né? Cada geração tinha suas razões, suas pretensões, tinha suas preferências. E isso é magnífico, se pensar isso. Né? E eu olho para essa palavra e olho com, assim, Esdras está narrando a história e ele não faz juízo de valor. Ele não critica os mais velhos por chorarem. E ele também não exalta os mais jovens para se alegrarem. Diz, olha, tem perspectivas diferentes, a gente precisa aprender a conviver com essas diferenças. De fato, irmãos, hoje, em nosso tempo, muitas igrejas vivem esses conflitos de gerações. E a gente precisa aprender com isso. Naquela época tinha essa dificuldade, mas naquela época só tinha 2 gerações. Se você percebe aqui, existia 2 gerações. Era a de lá e a de cá. Aquelas que viveram antes da Babilônia e os que viveram a partir da Babilônia. Só tinha essas 2 gerações. Era difícil lá conciliar. Nós vivemos um tempo que os sociólogos dizem, nós vivemos uma época em que, uma época única na história da humanidade,
que as pessoas vivem mais tempo, e hoje a gente convive até 5 gerações simultaneamente. 5 ou 4 gerações que estão ativas no mercado de trabalho. Você pode trazer uma 6ª geração aí, que já está aí, vivendo. Essas gerações estão hoje dentro da igreja. Os sociólogos falam de, você já ouviu esses termos, baby boomer, veteranos, baby boomer, geração X, geração Y, né? Geração millennials, que é uma que está em evidência agora, que é a geração que já nasceu com a internet, já é nativos, né, dessa época da internet, da tecnologia. A gente não convive hoje com 2 gerações pensando diferente. A gente convive hoje com 5 gerações. Eu li um livro que diz que se a gente quisesse caminhar bem com essas 5 gerações hoje, a gente teria que fazer 5 cultos diferentes, com músicas diferentes, mensagens diferentes, formas diferentes, para que aí estava tudo certo. Porque aí a gente caminharia junto. Aí ele diz assim, isso é possível? E o autor me diz, não, isso é impossível. É impossível. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa aprender com isso, e pela glória de Deus, porque nós precisamos caminhar juntos. E Deus precisa nos abençoar nisso. Esse é um grande desafio da igreja do século 21, gente. Mas nós louvamos ao Senhor. Eu gosto da palavra lá de 1 de Pedro. 1 Pedro fala que nós somos pedras do templo que Deus está construindo. Né? A rocha é Jesus. Mas nós somos tijolinhos desse templo. Somos tijolinhos que não se encaixam muito bem um com o outro. Mas o que nos une é Cristo. Está me entendendo? O que nos une é o amor de Jesus, é o poder da cruz que nos une e que faz a gente caminhar de mão dadas. Faz a gente caminhar junto para a glória, para o louvor do Senhor nosso Deus. Nós precisamos aprender com essa questão. Se a gente quer viver essas promessas de Deus, viver um tempo de restauração, a gente precisa aprender a andar em unidade, dar as mãos, e há um poder glorioso nisso. Um poder glorioso nisso. Salmo 133 diz que quão bom e quão suave é que a gente viva em união. Ali o Senhor ordena a bênção, ali o Senhor ordena a vida para sempre. Amém? Que nós possamos aprender com essa história. Se a gente quer viver um tempo de restauração para a nossa igreja, se a gente quer viver um tempo de restauração para a sua família, para a sua vida espiritual, olhe para essa história. Olhe para essa história. Faça um altar de adoração na sua casa, na sua vida. Busque ao Senhor. Em primeiro lugar, se acerte com Deus. Busque a bênção dEle sobre você. Você quer ser abençoado por Deus? Dê uma olhada nos alicerces da sua história, da sua vida. Veja se Jesus está lá, se Jesus é o centro. E que nós possamos caminhar em unidade, irmãos. Esse é o segredo. Sabe? Os mais velhos precisam aprender com os mais novos, e os mais novos precisam aprender com os mais velhos, numa comunhão de amor, numa comunhão de amizade, de respeito. Porque isso acontece, isso só é possível, porque existe um cimento, uma argamassa que nos une, que é Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo que nos une.